Queridos irmãos, bom dia, amados e amadas. Bom demais estarmos juntos. Hoje, a nossa terceira mensagem da série no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. A nossa série nós temos chamado de Muito Além dos Rituais, muito além da religião. Você aprendeu nas anteriores mensagens que é possível uma pessoa ter uma vida religiosa, participar de rituais e ter a conexão ou frequentar uma reunião religiosa e ainda assim ela estar completamente longe de Deus. A irmã Eliane, semana passada, compartilhou conosco os últimos versículos do capítulo 1, quando Deus chega falando por Malaquias em primeira pessoa, dizendo: seria melhor se vocês fechassem as portas e não tivesse celebração religiosa, não tivesse culto, não tivesse reunião, porque a maneira que vocês estão fazendo é completamente abominável aos meus olhos. Para você ter uma ideia, eles ofereciam animais roubados, animais dilacerados. Esses animais roubados eram animais que eram aquelas carniças dos animais silvestres, pegavam os cordeiros, de uma criação, e esses animais despedaçados eram isso que eles traziam para oferecer em sacrifício ao Senhor, sendo que o Senhor dizia que deveria ser um animal perfeito, que deveria ser oferecido como sacrifício, como uma aliança de gratidão ou até mesmo de pedido de perdão. Então Deus chega no momento e Ele está apontando as falhas para os sacerdotes. E Ele continua falando. Malaquias é um livro extraordinário, porque em nenhum outro livro da Bíblia você percebe Deus falando em primeira pessoa pelos profetas de maneira tão clara. Geralmente os profetas dizem assim: assim diz o Senhor, e eles estão falando, mas aqui não. Malaquias significa meu mensageiro. Deus assume em primeira pessoa, e destes 57 versículos, aproximadamente 48 deles Deus está falando em primeira pessoa. Em nenhuma outra parte das Escrituras nós vemos Deus falando de forma tão direta e clara ao seu povo. Já tinha se passado 100 anos do povo ter passado no exílio da Babilônia. E depois que eles saíram da Babilônia, o povo saiu diferente. Foram 70 anos de disciplina. De lá, eles nunca mais adoraram ídolos feitos pelas mãos. Nunca mais adoraram. De lá, não saíram mais 12 tribos. Apenas saiu um remanescente chamado de Israel. Do exílio, nunca mais o povo teve rei. Não havia mais rei. Agora era conduzido por sacerdotes e profetas. A liderança era uma liderança espiritual e também política. Eles conduziam, e este papel era dado aos sacerdotes, aos líderes. Não há ninguém que exerça maior influência do que alguém que está numa posição de liderança. Pensando no capítulo 2, muito duro e difícil de ler, de pregar e de viver, eu lhes confesso, irmãos, que eu estou aqui com meu coração na mão, porque o que eu vou falar para vocês, antes de vir para vocês, vem ao meu coração de uma maneira muito clara, e eu prego com muito temor e tremor diante de vocês nesta manhã. O capítulo 2, nós lemos, hoje eu quero compartilhar sobre o tema espiritualidade de alto impacto. Espiritualidade de alto impacto. Baseado em Malaquias, capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Eu aconselho que você tenha a sua Bíblia e vá marcando as palavras-chave que eu vou falando. Ou se não, no seu aplicativo também,
Se você não trouxe sua Bíblia, tem também na nossa projeção. Mas quero convidar você a ler na sua Bíblia também. Assim diz a palavra de Deus. Hoje eu vou compartilhar do versículo 1 até o versículo número 9. As Escrituras dizem assim: e agora, esta advertência é para vocês, os sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês, e até amaldiçoarei suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios em suas festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu quem lhes fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Esta é a palavra do Senhor. Amém? Quero contextualizar você. Um texto extremamente claro, muito detalhado a respeito das falhas e erros dos sacerdotes, dos levitas. Talvez você pode imaginar e dizer: pastor, mas esta é uma mensagem dada para os levitas, os sacerdotes da época, e será que eles se aplicam à minha vida hoje? Talvez, num contexto hoje, se aplicaria muito mais aos pastores, aos líderes, aos músicos, aos adoradores. Eu quero dizer para você que no Novo Testamento, a palavra levitas, os sacerdotes, aparecem num novo contexto. Por exemplo, quem são os sacerdotes hoje? Hoje, sim, são os líderes e ministros da igreja. São aqueles que lideram a igreja. Podemos dizer, dentro daqueles 5 dons, chamados de dons de ministério, dons de liderança: apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, conforme diz Efésios capítulo 4, versículo 11. Sim, estes são os sacerdotes. Se você ler Efésios 4, você vê que o grande alvo deste grupo é ensinar a palavra de Deus e formar o caráter de Cristo na igreja. Então sim, é a função deles. Mas também as Escrituras nos mostram que os sacerdotes também são os homens e os líderes das suas casas. Homens e líderes das suas casas. Por isso nós dizemos na igreja que todo homem é chamado para ser sacerdote espiritual da sua casa. Ele deve ser aquele que toma a iniciativa.
Também o Novo Testamento afirma que todos aqueles que creram em Jesus e confessaram a sua fé em Jesus, eles também são chamados agora no Novo Testamento de sacerdotes. Preste atenção o que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Quero que você leia em voz alta comigo, ali na projeção. Por favor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa. Você percebe que agora ele está falando para a igreja. Vocês são real sacerdócio, e volta a trazer a principal missão do sacerdote, que era proclamar a palavra. Ele está dizendo, para anunciar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você percebe que a função sacerdotal ainda não mudou no sentido da proclamação da palavra. Aquele que oferecia sacrifícios, não mais temos esse lugar. Nós não somos mais mediadores, porque você vai ver no final da mensagem que Jesus agora é o sacerdote. Ele é o mediador. Mas agora eu tenho livre acesso a Deus. Mas ainda a missão de proclamar a mensagem de Deus foi dada a toda a igreja. Portanto, quero lhes dizer que esta mensagem, primeiro para os líderes espirituais, líderes de pequeno grupo, líderes de ministérios, pessoas que exercem liderança, mas também são para os pais, para os homens, aqueles que lideram a sua casa, mas também é para a igreja de Jesus, porque todos nós somos sacerdotes em Cristo Jesus. Amém? Primeiro lugar, sobre espiritualidade de alto impacto. Toda espiritualidade produz um impacto. A obediência, complete no seu esboço, produz bênção. E a desobediência produz maldição. Complete ali, por favor. Toda espiritualidade produz um impacto. A obediência produz bênção e a desobediência produz maldição. Versículo 1 e 2, até a parte A diz, e agora esta advertência, esta sentença é para vocês, os sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei o quê? Maldição sobre vocês, e até amaldiçoarei suas bênçãos. Você encontra estas duas palavras, bênção e maldição. Deus dirige aos sacerdotes, ou seja, à liderança, a pessoas que exercem influência em Israel, e também agora a nós, e particularmente aqui no texto é dirigida aos levitas. Sua advertência trata-se de uma sentença, de um termo jurídico que ele não se pode recorrer. É uma sentença irrecorrível, ditada pelo Supremo Juiz, sentença da qual não se pode mais nem escapar nem apelar. O sentido aqui desta sentença é um peso, é uma condenação. Os sacerdotes são condenados por causa da sua negligência em ensinar a palavra ao povo. A reclamação anterior foi motivada por causa dos oferecimentos de animais e ofertas impuras. Essa sentença de condenação é por causa do relaxamento, da frieza e da passividade dos sacerdotes, que o povo vindo e oferecendo sacrifícios completamente destrutivos, destruídos, incompletos, que Deus detestava, mas os sacerdotes aceitavam, se mantinham passivos. E quando a passividade entra na nossa vida,
o resultado que vem logo em seguida é a destruição. A palavra bênção na Bíblia é usada no sentido de ter uma boa viagem. É dizer assim: seja abençoado, ou seja, que a sua jornada seja de sucesso. E a maldição é: aquilo que você fizer não vai dar certo. Você não vai ter uma jornada tranquila. Esta é a ideia de bênção e maldição. A desobediência, irmãos, sempre traz consequências. O que o texto está dizendo sobre uma influência de alto impacto é porque a espiritualidade, ela sim está dentro das raízes das nossas grandes questões da vida. As maldições caem sobre as próprias pessoas. Por favor, complete ali. As maldições caem sobre as próprias pessoas que desobedecem. Chega um momento em que Deus diz: chega para todo desobediente. Chega um momento que Deus vai dizer: chega. Irmãos, uma das mensagens que nós mais gostamos de ouvir é sobre o amor de Deus. E foi assim que começamos Malaquias. Vocês dizem que eu não os amo, e Deus afirma e prova que ama. Mas o amor não deixa de fora nunca a justiça. Inclusive, esta declaração é validada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, quando diz: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O problema nosso é que nós definimos amor do nosso jeito, como se amor fosse: você tem que fazer tudo o que eu desejo. E não, o amor está com um compromisso com a verdade e com a justiça. Então Deus ama, mas Deus também é justo. E quando nós dizemos: então por que Deus vai disciplinar se Ele é amor? Eu não acredito num Deus que faça coisas ruins, e Ele não faz, Ele apenas nos entrega nossas próprias escolhas. Mas Ele disciplina. Por que Ele disciplina? Porque se Ele não disciplinar, Ele será um Deus injusto. Ele será um fomentador do mal, do caos. E Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Deus tem misericórdia, mas também tem ira no seu caráter. Olha o que vai dizer Salmo 103, versículo 8. Leiam comigo, por favor, na projeção. Juntos. Compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade. A diferença é que Deus é muito maior em misericórdia e em bondade, e muito lento na sua ira, mas Ele tem ira. Ele tem ira. Chega um momento que Deus diz: chega. Chega um momento que diz: não, basta. Chega um momento que Deus diz: não intervenho. A pior condenação é você ser entregue aos seus próprios desejos. Apenas Deus retira a sua mão e Ele diz: você quer tanto isso, então eu vou te dar o que você quer. E Ele retira a sua mão e você está sujeito às suas próprias vontades e desejos. E meu irmão, não há pior maldição do que Deus nos dar tudo aquilo que a gente quer. Parece contraditório, né? Não há pior maldição do que Deus nos dar tudo aquilo que a gente quer. As maldições caem sobre as próprias bênçãos. Primeiro, caem sobre as próprias pessoas, mas também caem sobre as próprias bênçãos. A contínua desobediência faz com que não desfrutemos das bênçãos de Deus.
Vivemos num estado de contínua insatisfação. Complete ali. As bênçãos, ali nós falamos que tipo de bênção? Todas elas, família, prosperidade, a ideia de uma satisfação, porque prosperidade não começa com as coisas exteriores. Prosperidade na Bíblia começa com satisfação interna. Portanto, a bênção não tem a ver com quanto eu tenho, mas com quanto eu me satisfaço. Porque eu posso ter muito e nunca estar satisfeito. E aquilo se torna uma maldição para a minha vida, não importa quanto eu tenha. Eu posso ter milhões, como aquele homem que Jesus chama de louco. O que eu vou fazer? Vou destruir meus celeiros e vou fazer ainda maiores. Nunca me satisfaço, não importa o que eu tenha. A escassez continua na minha alma. Por isso que a palavra de Deus diz: lançarei maldição sobre vocês, e até amaldiçoarei o quê? As suas bênçãos. Meu Deus do céu, quando eu li isso, eu achei, Jesus amado, como pode ser amaldiçoado umas bênçãos? Pastor, significa que Deus tira as bênçãos? Fala assim, não, irmãos, não. Tem muita gente que pensa assim, pastor, eu não estou mal, porque eu continuo prosperando, está dando tudo certo, estou gastando muito dinheiro e está tudo certo na minha vida, porque as pessoas humanizam Deus e elas pensam assim, que se eu tiver e Deus não estiver bem comigo, e eu estou errando e eu continuo prosperando, é porque Deus ainda tem um crédito com Ele. Não, porque Deus não é como o homem. O que o texto está dizendo, mesmo você prosperando, mesmo você sendo abençoado, você não desfruta dessa bênção. Não faz sentido para você. É aquela dona que ela diz, quando eu tiver uma casa assim, vou ser feliz. Ela muda para aquela casa assim, e ela fala assim, não gostei do piso, não gostei da janela. E nunca está satisfeita, não importa quanto ela tenha. É aquele homem que diz assim, olha, quando eu tiver um Cobalt, eu vou ser feliz. Até o dia quando eu entrar num carro 4x4, marcha automático, fala assim, meu Deus do céu, isto que é carro. E eu sempre vou buscar alguma coisa de mais satisfação. Não há pior maldição do que nunca estar satisfeito. Nunca estar satisfeito. Você pode dizer, pastor, mas o Novo Testamento fala de ira de Deus? Mas claro. Olha o que vai dizer Colossenses 3, 5, 8. Acompanhe na projeção, por favor. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. É por causa destas coisas, o que é que diz o texto? Leiam comigo. Que vem a ira de Deus sobre os que vivem em desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem indecente no falar. O Novo Testamento afirma, mais uma vez, que Deus também tem ira. Deus também diz, chega. Pastor Hernandes Dias Lopes escreveu uma frase que me impactou muito, quero ler para vocês, também está na projeção. Quando os sacerdotes levantam as mãos para abençoar, em vez de receber bênção, o povo recebia o quê? Maldição. Deus é capaz de transformar maldição em bênção e bênção em maldição. É muito doloroso quando Deus remove suas bênçãos de nós, mas quando Ele transforma as bênçãos em maldição, a dor é terrível. Terrível. Por isso que a espiritualidade é de altíssimo impacto. A espiritualidade de alto impacto, irmãos, sempre começa pela liderança, sempre. Sempre, toda a ação de Deus
Se você vê Nínive, o primeiro a se arrepender foi o rei. E ali vai para o povo. Todas as vezes que você vê avivamentos, no Antigo Testamento e no Novo, você vê a convocação da liderança, dos pais, dos pastores, dos líderes. Sempre aqueles que exercem influência. Ou seja, a liderança é altamente influenciadora. E nunca será neutra. Nunca uma liderança é neutra. Ou você vai influenciar para a bênção, ou você vai influenciar para a maldição. Eu nunca vou conseguir influenciar como pai neutro. Vou ficar neutro. Não vai ter diferença. Não, tem. Sempre. Todo ato. Por isso que quando o mundo se perde, a igreja está adoecida. Quando uma família não vai bem, o primeiro a chamar é o homem, é a esposa, são os pais. Quando uma igreja está adoecida, os primeiros a tomarem ações precisa ser a liderança de uma igreja. Os primeiros pecados a serem confessados devem ser os pecados de liderança quando nós queremos avivamento diante de Deus. Quando nós queremos cura, porque ela é altamente influenciadora. Olha o que vai dizer Malaquias 2, a parte B, ele diz: aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. A palavra honrar, amados, aqui no hebraico, ela significa dar peso, mostrar atenção, considerar como algo muito importante, muito caro. O nome de Deus estava sendo desonrado pela vida dos ministros, pelas ofertas trazidas à sua casa, pela falta de fervor espiritual do povo, que não vive para a glória de Deus, vive de forma vã. Os pregadores não apenas negligenciavam a palavra aqui, os sacerdotes não apenas negligenciavam a palavra, mas também não a colocaram em prática e não ensinavam o povo, e se ensinavam de forma parcial, apenas as bênçãos, apenas a vitória. Escolho pregar-lhes por livros, e vocês vão me ver muitas vezes pregando livros completos da Bíblia, porque eu preciso lhes ensinar a palavra completa. Para mim é uma grande tentação pregar só mensagens que vocês saiam daqui: uhul, pastor, é isso aí, é bênção. Eu costumo dizer: culto da vitória todo mundo quer vir, culto da derrota ninguém quer vir. Da derrota do seu eu, a gente foge disso, a gente não quer. A palavra precisa ser pregada com toda a totalidade. Por isto, a nossa série ela é expositiva, ela passeia pelo livro todo. Quando os líderes, irmãos, não honram a Deus, o povo se desvia. Complete, por favor. Quando os líderes não honram a Deus, o povo se desvia. O desvio do povo começou pela liderança. Primeiro, os sacerdotes se corromperam, desprezando o nome de Deus. Depois, o povo começou a trazer animais cegos, coxos, doentes e dilacerados como oferta para Deus. Sabe o que me impressiona? É que a coisa mais dolorosa e a coisa mais desastrosa no mundo espiritual é quando a gente é morno. Não é quando a gente deixa de vir na igreja. Não é quando a gente deixa de fazer as coisas para Deus, mas é quando a gente faz tudo pela metade. A gente vem na igreja, a gente participa das coisas de Deus, até oramos, até lemos a Bíblia, até ofertamos, mas é tudo de qualquer jeito. Não é de coração. E isto suscita a ira de Deus. É tão forte que Apocalipse vai dizer. Eu estou falando isso, irmãos, porque isso não tem a ver com o Antigo Testamento. Isso é princípio espiritual. No Novo Testamento ele diz: porque você não é frio e nem quente, eu vou vomitar-te. Vomitar-te-ei, né? Diz a versão antiga.
eu vou vomitar vocês da minha boca. Porque naquela cidade que estava aquela igreja, tinha as águas termais, igual que a gente tem em Goiás, sabe, em Cabo das Novas. E quando você tomava aquela água, as pessoas vomitavam. Então eles entendiam muito bem o que o autor, a palavra de Deus estava dizendo. Vocês são como essas águas que não se consegue beber. A espiritualidade de vocês é essa. Eu não a suporto. É isto que Deus expressa. Mais uma frase do pastor Hernandes. Diz assim: um ministro nunca é uma pessoa neutra. Ele é uma bênção ou uma maldição. Se você tirar ministro, você pode colocar pai, mãe, líder. Nunca é neutro. Ele é um instrumento de vida ou de morte. Charles Spurgeon dizia que o maior instrumento de Satanás dentro da igreja é um ministro infiel. Moody afirma que o maior problema da obra são os obreiros. Um líder impiedoso é pior do que um herege. Que frase forte, né? Um líder impiedoso é pior do que um herege. Quando faltam fidelidade e integridade, irmãos, em quem exerce influência e liderança, geralmente os resultados futuros são, complete por favor, o comprometimento e a fragilidade da próxima geração. Próxima geração, para a igreja, envolve os próximos discípulos. Para uma família, envolve os filhos. Para uma igreja, envolve o crescimento dela. Compromete-se a próxima geração. Olha o que vai dizer nas Escrituras, Malaquias 2, do versículo 2b e versículo 3 diz: por causa de vocês, destruirei o quê? A sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios, em suas festas, ou seja, em seus cultos. Lançarei vocês fora, juntamente com os excrementos. Lançarei vocês fora. A palavra descendência aqui, irmãos, no hebraico, os autores, eles ficam em dúvida e qual sentido eles vão traduzir, porque significa as duas coisas. Que duas coisas? A palavra pode ser traduzida como semente também. No lugar de descendência, pode ser traduzida como semente. A ideia é: amaldiçoarei a semente de vocês. Esta expressão foi interpretada de duas maneiras. Primeiro, pode ser que as colheitas seriam fracas, ou seja, uma referência a sementes, fazendo uma ligação dos dízimos e das ofertas. Farei com que vocês não tenham mais sementes para plantar, ou seja, vocês entraram em escassez, em falta financeira. Mas também, desta forma, o sustento dos sacerdotes seria cortado. A segunda maneira poderia também significar a posteridade, os filhos. Não haveria mais levitas, os filhos deles não prosperariam. Assim, haveria uma diminuição contínua de pessoas, de colheitas. Este era o julgamento de Deus, dizendo: os filhos de vocês vão se perder, e a vida financeira de vocês está comprometida. Por quê? Porque vocês abusam da minha graça. Porque vocês brincam comigo. Porque vocês não se arrependem genuinamente. Porque vocês me servem de qualquer jeito e não me honram de coração. Esta é a expressão de Deus. Nada é mais doloroso, irmãos, para nós, dos que comprometermos uma geração inteira. Nada mais doloroso do que discipuladores formando discípulos doentes, porque eles estão doentes. Nada é mais desastroso para a igreja de Jesus do que ser pastoreada por pastores
emocionalmente comprometidos, moralmente pelas metades, muitas vezes vivendo para seu próprio desejo, multiplicando discípulos da mesma maneira que eles são. Alguns anos atrás eu preguei em Malaquias, e eu lhes confesso que eu era um pastor doente. Porque eu ouvi uma vez a expressão de uma ovelha, quando eu me queixava das minhas ovelhas, ela diz para mim: pastor, a igreja sempre tem a cara do seu pastor. Quando ela diz aquilo, eu fiquei tão ofendido. Quando eu cheguei em oração, eu disse para Deus: Senhor, eu não estou gostando da minha cara. Não estou gostando da minha cara. Hoje talvez eu olho para os meus filhos e eu posso dizer-lhes: eu não estou gostando da minha cara. Deus fica profundamente ofendido quando nós negligenciamos nossa responsabilidade e chamado. A marca de um povo que se afasta dele é fazer as coisas pelas metades. A marca de um povo que se afasta dele é fazer as coisas pelas metades. Comprometemos a geração, irmãos, quando servimos a Deus de qualquer jeito. E isto é tão poderoso. Eu estudo há 20 anos aconselhamento. E eu já passei em inúmeros treinamentos de pastores que há mais de 30 anos trabalham neste ministério. Como eles, eu já ouvi inúmeras confissões de pecados, voluntárias ou porque aparecem por motivos de escândalos. Porque o pecado é assim: ou você o revela a Deus, ou um dia Ele revelará a você. E eu já ouvi muitas vezes. E é impressionante, irmãos, quando eu estudei intencionalmente casos de abuso sexual em crianças, que ao mesmo tempo que estes pais ou estas mães estão envolvidas em profundos pecados sexuais, os seus filhos estão expostos a abusos sexuais. Quando eu falei isso para meu pai, contando depois de 20 anos que eu fui abusado sexualmente, dos 9 aos 13 anos de idade, ele chorava profundamente. E eu nunca entendia porque meu pai dizia: é por minha culpa. E quando em um retiro espiritual consegui abrir minha boca pela primeira vez, chorava profundamente, porque enquanto eu era um menino abusado sexualmente, meu pai quebrava a sua aliança conjugal. Isto é tão poderoso no mundo espiritual. Enquanto quando um homem, quando uma igreja, quando um líder, quando um ministro se expõe ao pecado, a fortaleza espiritual entra, é destruída. E muitos casos que a gente percebe nos aconselhamentos, e você vai fazendo as ligações, às vezes de casos que as pessoas nem sabem. Às vezes nós ouvimos coisas que nós não temos autoridade para dizer, mas ouvimos os pais e os filhos, e você percebe que eles estão vivendo as mesmas situações. Porque as Escrituras dizem que quando eu peco, a minha descendência, a minha semente se compromete. Casos de perseguição tão poderosas e destruídas, porque servimos ao Senhor pelas metades.
Por isso que Malaquias vai dizer: por causa de vocês, destruirei a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas. E o versículo diz: lançarei vocês fora com os excrementos. Os excrementos deveriam ser as vísceras que contêm, as fezes dos animais, deveriam ser derramados antes. E o povo está dizendo, Deus está dizendo: eu vou jogar uma torta na cara de vocês. E não é de glacê. É disso mesmo que você está pensando. Este é jogar algo na cara, na nossa cultura e na cultura oriental, é de profunda humilhação. Deus está dizendo: vocês serão profundamente humilhados. Vocês serão profundamente humilhados. Terceiro lugar, a obediência exerce uma grande influência sobre minha vida e das pessoas que estão ao meu redor. A obediência exerce uma grande influência sobre minha vida e das pessoas que estão ao meu redor. Malaquias, versículo capítulo 2, 4 e 5, agora referindo-se a Levi, falando de quais são as intenções, no meio de profunda dor e disciplina, vem uma palavra de esperança. Até para você não sair deprimido daqui, porque eu duro hoje. Então vocês saberão que fui eu quem lhes fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse... Eu digo, Deus nunca apresenta, irmãos, um pecado sem mostrar a saída e a esperança. Ele está dizendo: eu estou falando tudo isso porque eu quero manter a minha aliança com Levi. Diz o Senhor dos Exércitos: a minha aliança com ele foi uma aliança de quê? De vida e paz, que na verdade lhes dei para que me temesse. E aí ele vai falar sobre a descendência anterior. E ele o quê? Me temeu e tremeu diante do meu nome. Por isso que ele está dizendo: eu abençoei, e vocês estão transformando as bênçãos da geração passada em quê? Em maldição, porque vocês me desobedeceram. Então, irmãos, a ausência de vida e paz, complete por favor, é um sinal de declínio espiritual. A ausência de vida e paz é um sinal de declínio espiritual. A solução para todo declínio espiritual é voltar-se para a aliança com Deus, com temor e tremor. Porque é isto que Malaquias está dizendo: voltem-se para o Senhor. Voltem-se para o Senhor. Ele está dizendo que há uma liderança que só se atenta para Deus quando é tarde demais. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, diz o versículo 4. Muitos ministros e líderes vão continuar desonrando a Deus, desprezando a sua palavra, até serem apanhados e envergonhados publicamente. Deus está dizendo: não precisa disso. Arrependam-se logo. Arrependam-se. Em último lugar, para terminar, não há influência espiritual de maior impacto do que o poder da palavra de Deus. Não há influência espiritual de maior impacto do que o poder da palavra de Deus. O versículo 6 até o versículo 9 nos ensina alguns princípios. O primeiro deles vai dizer: a palavra de Deus precisa estar em meu coração, em minha mente e em minha boca. Por isso eu preciso estudá-la para exercer uma influência de alto impacto. Então, como vou mudar essa história, pastor? Você vai ter que se voltar às Escrituras, para que as Escrituras examinem você,
para confessar os seus pecados, para se arrepender, para que ela esteja no seu coração, na sua mente e na sua boca, estudar, entrar em contato, crer que ela tem autoridade. Por isso que Malaquias 2, 6 e 7 vai dizer: a verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Alguns irmãos têm dito para mim: pastor, Deus tem falado profundamente conosco durante este tempo de igreja. E eu lhe disse uma coisa que eu lhes confesso hoje. Eu tenho 20 anos de ministério pastoral. E eu não falo de orgulho não, tá, irmãos? Mas nunca me foi tão fácil preparar as mensagens que nem nesses últimos 7 meses. Eu sento e parece que as coisas fluem, sabe? É como se Deus estivesse do meu lado dizendo que eu tenho que lhes pregar. Esta série de mensagens não foi a que eu planejei para este tempo. Eu queria lhes pregar sobre raízes da depressão. Mas Deus disse não. Disse não. É Malaquias. Não tem a ver comigo. Tem a ver com a vontade de Deus sobre a vida da sua igreja. A palavra é a boca. Eu faço uma oração o tempo todo, e ore por mim, igreja, pelos pregadores desta igreja, que nunca falte palavra de Deus sobre a nossa boca. Eu oro para você, pai, que Deus desate os nós da sua mente e do seu coração, libere a sua boca profética sobre sua casa. Que você no pequeno grupo, nos líderes do trabalho, igreja, libere seus lábios para falar de Jesus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que o mundo saiba que existe um Deus reconciliador e restaurador. Ainda que a sua ira esteja sobre nós, ainda nos faz o convite de sentarmos, conversarmos, e Ele perdoará e restaurará a nossa sorte e a nossa vida. Por meio da palavra, eu posso desviar muitos do pecado e da autodestruição, bem como o meu silêncio contribui para que muitos continuem afastados de Deus. Meu silêncio contribui para que muitos sejam afastados de Deus. Malaquias 2:6, versículo 8 diz: Ele andou comigo em paz e retidão, e o quê? E desviou muitos do pecado. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram o quê? A queda de muita gente. Então, ministro, ajuda ou atrapalha? Mas não tem meio termo. Não é neutro. Quem se cala automaticamente contribui para que o mundo se perca. Porque a nossa missão é compartilhar. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Exaltino Gomes Filho escreve no seu comentário sobre o livro de Malaquias, dizendo: a decadência moral e espiritual do povo coincidiu com a decadência moral e espiritual do sacerdócio. E não se pense que foi mera coincidência. Foi uma coincidência inevitável. Ponderemos séria e detidamente sobre, ponderemos séria e detidamente sobre a decadência moral e espiritual do mundo em que vivemos. Vem um crescendo
impressionante, um crescimento impressionante. E também não é acidental. Os ministros da religião têm uma responsabilidade tremenda, porque eles não padecem sozinhos. Na sua queda, eles arrastam outros consigo e se tornam responsáveis por parte dos pecados daqueles que arrastam consigo. Quanto mais a maldade do mundo esfria, porque a igreja se mantém doente e silenciosa, não tem como eliminar esta relação. Nada é mais desastroso, irmãos, para uma vida espiritual do que a mediocridade espiritual. Nada é mais desastroso para o mundo, para uma vida espiritual, do que a mediocridade espiritual, ficar na média. Quando isso acontece, o passo seguinte é viver a disciplina de Deus. Quando isso acontece, o passo seguinte é viver a disciplina de Deus. Por isso que Malaquias 2:9 diz: por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem meus caminhos, mas são o quê? Parciais, quando ensinam a lei. É mais ou menos, só o que eu gosto. É gente dizendo, essa parte da Bíblia eu gosto, essa outra não concordo. Essa parte eu quero, a outra não quero. Não tem meio obediente, irmãos. Todo meio obediente é completamente desobediente. Para terminar, quero terminar com esperança para você e para mim também, porque hoje foi, chicotada em cima de nós. Hebreus 4:14-16 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote. Quem é agora nosso sacerdote? Que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se do quê? Das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Completem, leiam comigo em voz alta, por favor. Sim, assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Por causa de Jesus, porque não houve sacerdote, agora Ele é o sacerdote e a oferta. Ele se entregou na cruz, e o autor de Hebreus está dizendo, mesmo você em condenação, Ele te convida a dizer, vem para o trono da graça, para você encontrar misericórdia e graça, e você ser socorrido no momento oportuno. Ainda é tempo de você se reconciliar com Deus. Por favor, feche os seus olhos por um instante, ali mesmo onde você está. Eu quero convidar vocês hoje, aqueles que puderem, por favor, se ajoelhem diante de Deus. Se você não poder se ajoelhar por algum motivo, não há problemas, mas eu quero que você quebrante o seu coração. E eu quero me unir à sua oração de quebrantamento, de confissão, de arrependimento. Deus está nos chamando ao arrependimento. Amado Senhor e Deus, eu e meus irmãos, ó Pai, nos humilhamos diante da Tua palavra e da Tua presença, Senhor. Nós somos, ó Pai, esses sacerdotes que Malaquias confronta. Nós somos uma igreja que cresce em número, Senhor.
mas que tem causado um impacto tão insignificante numa sociedade que se corrompe. Vemos, Senhor, as nossas feridas sendo expostas dia a dia nos jornais, nas notícias do nosso país. Líderes que pensam no seu próprio ventre, Senhor. Políticos, ó Pai, que é mais importante, Senhor, garantir a próxima eleição do que ver a saúde do teu povo. Pastores que se vendem, Senhor, pelo dinheiro, pela influência, pelo status, Senhor. Ministros de adoração, Senhor, que depois do culto se entram nos motéis, em prostituições, cujas mãos e corações estão, Senhor, contaminados com a prostituição, com a luxúria, com a lascívia. Profetas, ó Pai, calados por uma culpa que os aprisiona. Homens, ó Pai, em suas casas, dominados pela pornografia, tomados pela ira, pela frustração, calados diante da sua autoridade espiritual, oprimidos muitas vezes por mulheres, ó Pai, angustiosas e ansiosas e rebeldes, com corações altivos e duras, cujos sonhos, Senhor, apenas se frustram, cuja realidade, Senhor, da nossa vida é uma plena insatisfação, e nada nos sacia, Senhor, nada nos sacia. Nós nos arrependemos, Senhor, nesta manhã da Tua igreja, Senhor. Nós confessamos os nossos pecados, ó Pai. Os pecados de omissão, Senhor. Nós te pedimos misericórdia, ó Deus. Temos pecado contra o Senhor, ó Pai. A Tua igreja, Senhor, tem retido os seus dízimos e as suas ofertas. O Teu povo não tem confiança de crer que o Senhor é o Deus provedor, ó Pai. Os nossos filhos estão distantes do Senhor, ó Pai, seguindo seus desejos, tomados pelo orgulho, pela soberba. E só o Senhor pode trazê-los de volta. Traz o Teu povo de volta à Tua casa, Senhor. Restaura a nossa espiritualidade, Senhor. Restaura o altar da nossa casa de adoração, de clamor, de busca. Que os nossos lábios e o nosso coração se quebrante diante de Ti. Que a nossa fome, Senhor, não seja pelo lazer, pela próxima série ou pela próxima distração, mas que a nossa fome seja pela Tua palavra, Senhor. Perdoa-nos, ó Senhor Jesus, e purifica-nos dos nossos pecados, Senhor. Leva-nos para o lugar da Tua promessa, Senhor. Leva-nos para a prosperidade, Senhor. Arranca de nós o jugo pesado, Senhor. Traz de volta sobre o nosso coração a paz e a alegria. Perdoa-nos, ó Pai, quando nós servimos o Senhor de qualquer maneira. Quando paramos de honrar o Senhor de todo o nosso coração. Quando a Tua palavra queremos apenas promessas, mas nós não queremos os mandamentos. Em nome de Jesus, nós confessamos os pecados dos nossos pais. Confessamos os nossos próprios pecados diante de Ti. Mas também confessamos os pecados dos nossos filhos, ó Pai. Pedindo que o Senhor nos purifique e nos lave com o Teu sangue. Tenha misericórdia da primeira igreja batista na cidade de Jacareí. Restaura a nossa sorte.
Leva-nos para o nosso lugar, Senhor, que o Senhor nos deu, que foi o nosso terreno. Realiza um milagre naquele lugar, e que esse lugar que o Senhor nos deu seja o lugar de restauração de vidas, ó Pai. Traz de volta, Senhor, os nossos sonhos. Derrama os dons sobre este lugar, Senhor. Devolve-nos a autoridade sobre esta cidade, Senhor, sobre este vale. Para que tua igreja saqueie o inferno e as vidas venham para Jesus. Levanta os missionários deste lugar, Senhor. Multiplica os pequenos grupos, Senhor, porque nós precisamos, ó Pai, levar o Evangelho, Senhor, a outros lugares. Lava-nos com o teu sangue, Senhor. Devolve-nos a alegria da salvação. Leva-nos de volta ao primeiro amor, Senhor. Nós precisamos de Ti. Restaura, Senhor, a Tua igreja sobre este lugar. No nome de Jesus que nós oramos. Porque o Senhor está atento à oração do Teu povo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.